Terminado o procedimento de desidratação da amostra, a nossa amostra chega a esse ponto imerso em álcool 100%. Esse procedimento que vamos realizar agora é chamado de secagem em ponto crítico de CO2. Qual é a necessidade deste procedimento? Se você deixar a sua amostra imersa em álcool ou em água secar a temperatura ambiente, isso levaria um tempo. Foi observado que essa secagem em temperatura ambiente por longos períodos, a tensão superficial desses líquidos, seja ele álcool, água ou qualquer outro solvente, danifica a superfície da amostra. Danifica de que forma? Tornando ela rugosa ou quebradiça, alterando a sua morfologia normal. Isso não é interessante no momento que formos visualizar na nossa amostra no microscópio de varredura. Por isso, utilizamos este equipamento chamado de CPD, ou secagem em ponto crítico de CO2. Ele utiliza uma vantagem do CO2, que é a baixa pressão e temperatura, o CO2 ele se torna líquido. Tornando-se líquido, ele troca o álcool por CO2 líquido na nossa amostra, fazendo com que todo o álcool seja substituído por CO2 líquido. Quando essa substituição for feita, a gente aumenta a temperatura do CO2, aí ele atinge o que a gente chama ponto supercrítico, que é em torno de 31 graus, aonde a fase líquida e gasosa se torna praticamente indistinguível, fazendo com que a nossa amostra se torne seca sem a necessidade ou a destruição de sua morfologia com a tensão superficial de um líquido comum. Então, o procedimento de secagem em ponto crítico começa com a inserção da nossa amostra dentro de um container que vai seguir para a nossa máquina de CPD. Aqui a gente insere nossa amostra nesse container com álcool 100%. Essa amostra é importante é não deixar ela muito em contato com o ar. O mínimo possível, a gente completa o nosso container com álcool. Fecha esse container com nossa amostra toda embebida em álcool. Traz a nossa amostra para a nossa CPD. Insere a amostra no equipamento. Nós inserimos a amostra dentro dessa câmara, fechamos a câmara. Essa câmara é pressurizada e a baixa temperatura para fazer com que o CO2 se transforme de gás em líquido e a substituição do álcool 100% por CO2 se inicie. Então aqui a gente controla a entrada do CO2 até uma determinada pressão. Quando essa determinada pressão estipulada para o equipamento é atingida, a gente para a injeção de CO2 e começa a remoção do álcool 100%. Essa remoção a gente estima mais ou menos pelo volume de a cada entrada de CO2 e retirada de álcool, a gente tenta fazer isso em torno de 50% de retirada e 50% de entrada de CO2, fazendo com que a nossa amostra não sofra demais nesse processo e a remoção seja mais delicada possível, preservando as estruturas de nossa amostra. Terminado o processo de substituição do etanol pelo CO2, a gente liga a máquina no modo de aquecimento. Acontece
o ponto crítico do CO2, onde todo o CO2 que era na fase líquida se torna gás, a gente vai fazer a liberação desse gás e a nossa amostra vai sair totalmente seca de dentro do equipamento. Bom, terminado o processo de secagem em ponto crítico, a nossa amostra é retirada do equipamento. Ela vai estar dentro do container. É importante notar, o container e todo o reservatório tem que estar seco. Aí você chega aqui com cuidado e retira a sua amostra de dentro do container e ela tem que estar com aspecto seco e pronta para o próximo procedimento, que é o procedimento de montagem da amostra.